gente pode pegar o Moisés escreveu a Bíblia, antecipando um que está no próximo, que é o Moisés não escreveu, na verdade Moisés escreveu a Torá, né? No próximo está Moisés não escreveu a Torá. Então, tem essa contradição no iceberg, mas que na verdade o sentido que dá aí é de que quando você está só descabeladinho, Moisés escreveu a Torá, mas quando você fica mais descabelado, aí Moisés não escreveu a Torá. Qual que é essa discussão, né? Primeiro, o que é a Torá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, basicamente, né? O Antigo Testamento, a Bíblia, quando você pega uma Bíblia cristã, essa que é uma Bíblia católica, por acaso, né? Poderia ser alguma Bíblia também protestante, ou alguma Bíblia ecumênica, como tem a Tebe aqui na estante também. Mas as Bíblias cristãs, elas têm geralmente 2 seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Essa parte conhecida como Antigo Testamento, para os judeus é só o Testamento, né? Não tem Antigo Testamento, porque não tem o Novo Testamento. Então, os judeus chamam essa primeira parte, que é a única parte para eles, de Tanar, né? Que é um acrônimo, é a combinação de 3 palavras, que é Torá, Neviim e Ketuvim, que é a instrução, né? Ou a lei, como queira traduzir, a Torá. Neviim são os profetas e Ketuvim são os escritos, que é uma coleção de textos de vários gêneros diferentes. E a Tanar, então, é também chamada de Bíblia Hebraica. Todos os textos da Tanar estão em hebraico, né? Tem algumas passagens em aramaico, muito poucas, mas é chamada também de Bíblia Hebraica, porque o Novo Testamento está em grego. Então, a Torá se você tem uma Bíblia cristã em casa, a Torá equivale, né, a Torá escrita, né, o que os judeus hoje chamam de Torá escrita, porque eles falam também de um conceito posterior que é o de Torá oral, mas a Torá escrita equivale a os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros, também chamados de Pentateuco, né? Pentateuco é o nome grego para isso, de penta, né, de 5. Então, Torá, Pentateuco, ou os primeiros livros da Bíblia hebraica, quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, a ideia de Moisés ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia é uma ideia tradicional, é uma ideia que não está presente no texto propriamente, mas é uma ideia que aparece entre judeus e até cristãos nos primeiros séculos depois de Cristo, por exemplo. A gente já encontra essa ideia. No Talmud aparece essa ideia, né? O Talmud é uma coleção de textos rabínicos posteriores que interpretam muito da Torá, principalmente, mas também de outros textos bíblicos. Então você tem essa ideia de que Moisés escreveu a Torá, que começou a ser desafiada já durante a Idade Média. Você tem até um autor judeu da Idade Média, que é o Ibn Ezra, que acha muito estranho, e ele vivia num ambiente em que não era muito convidativo fazer esse tipo de reflexão, né? Mas mesmo assim ele deixa meio que na forma de enigma alguns questionamentos, reflexões sobre a autoria mosaica do Pentateuco, né? A autoria mosaica, a autoria de Moisés da Torá, porque uma das coisas que ele estranhava é que o Deuteronômio, que é o último livro dos 5, que apresenta um longo discurso de Moisés, ele tem no final uma descrição da morte de Moisés. Então fala sobre a morte de Moisés. Então seria muito estranho que Moisés escrevesse sobre a própria morte, sobre eventos que acontecem depois da sua morte. E aí algumas interpretações para resolver essa questão eram de que Moisés não tinha escrito aquela seção, mas que Josué, depois de Moisés, tinha adicionado isso, sabendo dos eventos posteriores à morte de Moisés. E outra interpretação posterior é de que Moisés teria recebido como uma revelação o que aconteceria depois da morte dele, aí ele conseguiria colocar aquilo no papel, inclusive escrevendo com lágrimas, né? Já pensando na sua morte. Isso são interpretações posteriores, né, para tentar salvar a ideia da autoria mosaica do Pentateuco, mas assim, na verdade não é esse o único problema dessa ideia, textualmente, né, historicamente. São incontáveis, mas eu vou pegar alguns detalhes que tornam essa ideia assim bem pouco, reduzem muito o apelo da ideia de que Moisés tenha escrito a Torá. Lembrando, isso não é o próprio texto que diz, em nenhum momento diz que Moisés escreveu a Torá. Existe uma referência, por exemplo, nos tempos de Jesus, a os livros de Moisés, ou a Torá de Moisés, né? Ou seja, a associação entre esse personagem, Moisés, com os 5 primeiros livros. Agora, quando você fala a Torá de Moisés, não necessariamente isso quer dizer que Moisés tenha escrito.
Segundo, isso é já uma expressão muito posterior, né? Então já tem toda essa história interpretativa posterior, mas mesmo se você, mesmo desconsiderando isso, falar os livros de Moisés é tipo falar assim, os livros dos Três Mosqueteiros. Não significa que os Três Mosqueteiros tenham escrito os livros, mas eles são a figura principal ali, né? O que dá identidade, coerência ao texto. Né? Então são os livros em que Moisés aparece como protagonista. O Gênesis não é um deles, né? É só do Êxodo a Deuteronômio, mas acaba entrando no bolo também. Mas de qualquer forma, o texto não fala que Moisés escreveu. Dentro da Torá você não vai encontrar essa referência. Vai encontrar referência a ele escrevendo algumas coisas, mas não o texto inteiro. E você tem muitas passagens que falam, por exemplo, assim: naquele tempo ainda não havia rei em Israel. Moisés teria vivido antes de haver qualquer rei em Israel. Então Moisés escrever isso seria muito estranho. Seria como eu dizer, por exemplo, assim, que naquela época a China ainda não tinha, sei lá, eu tô pegando um exemplo muito polêmico, né? Mas sei lá, a China não tinha anexado Taiwan, sei lá. Como se isso fosse. Se isso ainda não aconteceu, por que eu falaria isso, né? É, então tem muitas expressões assim. Naquele tempo, os cananeus ainda habitavam aquela terra, falando sobre a terra prometida, né? Sobre Canaã. Naquele tempo, os cananeus ainda habitavam na terra. Se você fala isso, significa que quando você está escrevendo, os cananeus não habitam mais, não é isso? Mas no contexto de Moisés, os cananeus habitavam a terra, sim. Outro exemplo, tem muitas passagens que falam assim, do outro lado do Jordão, se referindo a uma perspectiva de dentro de Canaã, do lado do Jordão, mais para o Mediterrâneo, né, para o oeste, olhando para o outro lado do Mediterrâneo, leste, que era o contrário da situação de Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida, né, segundo a própria história. Então, assim, a perspectiva do autor não é a perspectiva de alguém que estava olhando Canaã de fora. Então tem várias coisas essa questão. Além do que você tem diferentes estilos e gêneros literários completamente diferentes que mostram até uma gramática antiga. Tem algumas passagens do Êxodo, algumas passagens do Deuteronômio que são passagens poéticas que claramente é uma estrutura linguística muito anterior ao resto do texto. É como se eu estivesse falando aqui e aí de repente eu começo a declamar o primeiro canto dos Lusíadas, ou cantar o hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga às margens plazas de um povo heróico o brado retumbante, né? Tipo assim, ninguém falaria isso no contexto em que a gente vive, naturalmente. Então você percebe que aquele texto é de uma época diferente, é de um contexto diferente. Então o livro de Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são cheios dessas aparentes enxertos de textos mais antigos, que mostra essa composição, né? Um processo editorial que amarra textos de contextos diferentes, além de duplicatas, né? Tem alguns eventos que são descritos mais ou menos 2 vezes, ou 3 vezes até, o que não condiz com uma estrutura linear pensada por um único autor, né? Então, hoje, o consenso absoluto acadêmico, seja de pessoas religiosas ou não religiosas, é de que a Torá, assim como todo o Antigo Testamento, né, ou toda a Bíblia hebraica, é resultado de um processo editorial muito complexo, com muitos momentos e muitas camadas. Então a ideia da autoria mosaica não é algo defendido, né, academicamente hoje. E tem algumas coisas que se conectam com isso também, que depois a gente provavelmente vai puxar, né, de hipótese documentária, que alguns falam assim, quem já conhece um pouco mais o debate, né, fala assim, mas a hipótese documentária, que é uma crítica à autoria mosaica do Pentateuco, já foi questionada, certo? Só que isso não volta para a autoria mosaica. Na verdade, aprofunda as críticas da hipótese documentária à autoria mosaica. Né? Torna o texto do Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio, ainda mais cheio de camadas, ainda mais complexo, com ainda mais autores envolvidos. Né? Mas a gente provavelmente talvez chegue nesses temas também separadamente.